Doutora, meu cabelo não cresce, o que eu devo fazer? Olá pessoal, eu sou a Larissa Montanheiro Kalimann, sou médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ou SBD, e uma das minhas especialidades é o tratamento das doenças ou afecções que afetam o couro cabeludo e indiretamente a saúde dos nossos cabelos. Bem pessoal, eu comecei com esse tema hoje a respeito de quando o cabelo não cresce, porque é uma das queixas mais comuns que eu recebo nos consultórios, não só dos pacientes masculinos, mas também em mulheres, principalmente das mulheres. E o que isso, eu sempre enfatizo na minha consulta, o que significa o cabelo não crescer? Primeiramente, quando a gente fala em crescimento do cabelo, a gente pensa em ciclo do crescimento capilar. Mas o que seria isso, doutora? Então, cada pessoa, cada paciente possui geneticamente uma fase de crescimento que possui uma duração. E essa duração ela vai de 2 a 8 anos. Então, tem pessoas que a duração do cabelo vai durar 2 anos, tem pessoas que ele vai atingir 4 anos e é por isso que a gente vê essa variação de tamanho de fios. Então, algumas pacientes que sempre tiveram o cabelo curto e outras pacientes que conseguem atingir cabelos bem longos. Então, essa parte da genética a gente não consegue modificar, né? A genética de cada paciente, a predisposição individual. Porém, tem alguns fatores que podem afetar esse ciclo do crescimento capilar. Então, às vezes, aquela paciente que sempre teve o cabelo longo, chega lá no consultório e fala, doutor, olha a minha foto, olha como meu cabelo era longo e agora eu sinto que ele não cresce mais. Então, eu venho explicar para vocês que alguns fatores afetam o ciclo desse crescimento. E às vezes aquele paciente que tinha uma duração de 4 anos passa a ter uma duração de 2 anos e por isso que ele não sente que o seu cabelo atinge o comprimento desejado, né? E aí, mas o que seriam essas afecções, essas alterações? Eu vou dar exemplo de algumas aqui. Então, uma das primeiras alterações e principais que afetam o ciclo do crescimento capilar é o envelhecimento capilar. Fala, nossa, mas cabelo envelhece? Sim, assim como nossa pele, nós envelhecemos, o cabelo ele também depende de alguns fatores para manter o seu ciclo. Por exemplo, as fases da menopausa. Então, as mulheres que começam a atingir a menopausa, uma idade mais avançada, elas começam a sentir que o cabelo está ficando mais ralo, que o diâmetro do rabo de cavalo ele não é mais mais volumoso como ela tinha anos anteriores e essas alterações se dão principalmente pelas variações hormonais. Então sim, o envelhecimento proporciona o encurtamento do ciclo do crescimento capilar. O outro ponto que pode afetar também essa fase de crescimento e encurtá-la é a calvície. Quando a gente fala de calvície, a gente fala principalmente de alopecia androgenética, que nos homens a gente chama de alopecia androgenética masculina, que é a chamada calvície masculina, e as mulheres também sofrem da calvície, só que para elas a gente dá o nome de alopecia de padrão feminino. Então, uma série de alterações, também genéticas, alterações hormonais locais, a predisposição individual, fazem com que esse cabelo também não atinja uma fase de crescimento adequado e cada vez mais o ciclo vai se encurtando e o cabelo não atinge o comprimento que os pacientes desejavam. Então, a calvície também afeta o ciclo do crescimento. E, mais ainda, ela é mais comum até nos pacientes com o passar dos anos, o envelhecimento também associado à calvície. E o terceiro ponto, que a gente não pode esquecer, são as alterações endócrino-metabólicas. Mas o que é essa palavra, doutor, estranha? Na verdade, alterações endócrino-metabólicas são alterações de distúrbios que afetam o nosso organismo. Por exemplo, o principal deles, os problemas da tireoide. Então, pacientes que estão com problemas de tireoide ou que já têm a longo prazo, eles têm também um encurtamento desse ciclo do crescimento capilar. E outros fatores, também como alterações do ciclo do ferro e da ferritina, como, por exemplo, mulheres que menstruam excessivamente, isso faz com que o cabelo perca alguma das suas proteínas e também a sua fase de crescimento fique mais atrasada. Então, esse seria o terceiro ponto que afeta o ciclo do crescimento capilar. E, por último, e não menos importante, são alguns fatores que a gente, às vezes, acaba causando no ciclo do nosso crescimento. Mas não são fatores que afetam exatamente lá a raiz do folículo piloso, mas que afetam a haste, que é o fio propriamente dito.
E o que seriam esses fatores? Seria principalmente o desgaste do fio. Então, o fio, a gente desgasta ele, seja quando a gente faz o penteado, a escovação, no próprio banho, mas tem um que é, hoje, às vezes, um problema para alguns pacientes, que são as químicas e os alisamentos. Então, a descoloração do cabelo, o alisante, eles deixam o fio mais frágil e aí os pacientes sentem uma quebra. Às vezes a paciente fala, meu cabelo não cresce, doutora, mas na verdade não é que ele cresce. Ele tem uma fase de crescimento normal, só que ele está se quebrando ao longo do caminho. Então fica aquele cabelo volumoso em cima e com a parte de baixo afinada, com sensação de que o cabelo não está crescendo. Então isso a gente pode sim modificar com uma consulta, orientando o paciente sobre evitar essas questões que desgastam o cabelo, quando realizá-las, realizá-las de modo adequado, com um período adequado, com um bom tratamento capilar para que evite que haja a quebra. Mas doutor, e os outros fatores que você disse? Então, como eu disse, a genética a gente não consegue modificar, mas hoje a gente tem alguns tratamentos médicos à base de medicação e outros tratamentos em consultório que a gente pode prolongar um pouco essa fase de crescimento. Então, o principal é sempre a gente avaliar se há uma deficiência, se há uma doença por trás disso, através da consulta médica, e repor essas deficiências, Isso a gente não está falando de vitaminas que são feitas, de modo aí para todo mundo, que elas realmente não têm uma evidência, mas sim, através dos exames, personalizar esse tratamento do crescimento do cabelo e corrigir essas alterações, seja doenças, alterações da tireoide ou outros fatores que o paciente vir a ter. Bem, espero ter contribuído com esse vídeo a respeito do ciclo do crescimento capilar e por que muitas vezes o cabelo não cresce. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Agora que você já sabe os principais fatores que afetam o crescimento do cabelo, veja no próximo vídeo os outros fatores e erros mais comuns que cometemos que afetam o ciclo do crescimento capilar e o desenvolvimento até mesmo das alopécias. Até lá!